Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro Operação Copa América, o programa especial de esportes feita por alunos de jornalismo da Hub Jornalismo SPM. Eu sou Rafael Elias e neste primeiro programa nós vamos falar de forma mais generalizada da maior competição de seleções do continente. Neste primeiro programa eu tenho um convidado muito especial, ele é o presidente da Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos, ele é comentarista, ele é apresentador e eterno repórter, como ele se denomina no Twitter. Ele é o Alex Bagé. Bem-vindo, Alex. Obrigado, tudo bem, Rafa? Sabe que a cobertura de Copa América, a cobertura de seleção brasileira de maneira geral, é uma cobertura que, primeiramente, a gente tem que desligar a parte do fã. Porque todo mundo que trabalha com futebol é porque um dia sonhou ou ser jogador, ou sonhou realmente trabalhar diretamente ligado ao futebol. Então, num primeiro momento, quando a gente vai acompanhar a seleção brasileira, além de ficar perto daqueles craques que naturalmente a gente assistia só pela TV, tem todos aqueles ídolos também do jornalismo, que não são mais ídolos, eles passam a ser teus colegas. Então, acho que o primeiro obstáculo a ser superado é esse, é conseguir separar que ali tu já não está mais juntamente com fãs. Ali, a partir de agora, é o teu trabalho, é o teu lado profissional, e tu está entre colegas. Essa é a primeira parte, mas que te dá uma realização muito legal, assim. Como tu falou, quem trabalha com esportes, jornalismo esportivo, sempre sonhou, gostava de futebol, queria trabalhar nesse meio. Então eu vou te perguntar sobre algumas histórias, alguns sentimentos teus antes de virar profissional, antes de virar um jornalista, cobrir Copa América. Histórias da Copa América na tua infância, na tua adolescência que te marcaram de alguma certa forma. Na verdade, eu venho de uma família de pessoas que sempre foram ligadas ao futebol, né? Eu tenho um irmão que é treinador de futebol, o meu pai foi jogador de futebol, eu tenho um sobrinho hoje que é fisiologista da seleção paraguaia e do Cerro Porteño, trabalha já há algum tempo no Paraguai. Então, a família sempre foi muito ligada a essa questão do futebol. E a Copa América, ela funcionou sempre como se fosse uma Copa do Mundo mais próxima da gente, né? Por ser realizada no nosso continente da América do Sul. E eu lembro de um contato muito forte em 1991, era uma Copa América que, se eu não me falha a memória, ela ia ser realizada na Argentina, e naquela época o time da Argentina era muito forte e o Brasil estava iniciando um processo com o Paulo Roberto Falcão, que até então não tinha sido treinador de futebol ainda, e recebeu a primeira oportunidade justamente na seleção brasileira. E eu lembro, o meu irmão na época era treinador das categorias de base do Internacional, e eu lembro, eu ainda menino, né, moleque, sendo levado por ele para ver os treinos da seleção brasileira, que se preparava no antigo estádio gigante da Beira-Rio, justamente porque o clima do Rio Grande do Sul, naquela época do ano, era muito parecido com o clima que ia ser encarado na Argentina. Então, uma das primeiras memórias que eu tenho de Copa América é isso, vendo a seleção brasileira treinar com um ídolo do futebol, que era o Paulo Roberto Falcão, e sabendo que aquela seleção era a seleção que ia representar logo em seguida o Brasil. Isso aí. Então, depois de tanta essa paixão, de tanto ver a Copa América quando criança, quando adolescente, depois tu virou um profissional e teve momentos especiais na Copa América, né? Pode contar um pouco sobre isso pra gente? Eu cobri a Copa América de 2011, que foi na Argentina, e foi muito duro trabalhar lá porque, primeiro, eu nunca passei tanto frio na minha vida, assim, foi no mês de junho na Argentina, e é um mês que é uma temporada, uma época do ano que é muito frio na Argentina, de você sentir dor realmente frio, não é sentir o frio, é sentir dor nas articulações em função do frio. E nessa Copa América de 2011, a Argentina, a seleção brasileira, melhor dizendo, ela tinha 2 jogos na cidade de Córdoba, que é uma cidade universitária, uma cidade muito bonita. E aí, para que você possa desenhar, tem a cidade de Córdoba, depois tem Mendoza e depois já é o Chile. Então você estava aos pés da Cordilheira dos Andes, era muito frio. E na época estava instaurado na América do Sul um caos aéreo em função de cinzas que saíam de um vulcão que estava voltando em atividade no Chile. Então era muito maluco assim por várias situações. Primeiro, os aviões não voavam na Argentina, né? Você ia para o aeroporto para fazer um voo de 700 quilômetros, você não tinha avião. Então os aviões, só era permitido o tráfego aéreo com os aviões das seleções. Então, por exemplo, eu estava baseado em Buenos Aires. De Buenos Aires a Córdoba eram 700 quilômetros. Então, que maneira que a gente fazia? Ao invés de dormir no hotel, nós dormíamos no ônibus. Você pegava um ônibus leito, meia-noite. Quando chegava às 7 da manhã do outro dia, você estava chegando em Córdoba. Aí você chegava em Córdoba, você tinha que procurar primeiro o seu hotel,
Depois o hotel da seleção, porque dificilmente alguma emissora consegue ficar no mesmo hotel da seleção, porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Então você procura o seu hotel, procura o hotel da seleção, depois você procura o centro de imprensa, depois você tem que localizar o estádio. Ou seja, você precisa de 4 pontos numa cidade que você não conhece, então isso te dá uma experiência muito grande. E aí você chega no estádio e monta todo o teu material para trabalhar e daqui a pouco você nota que ele está coberto de cinzas. E aí você pergunta lá, começa a conversar com as pessoas e pergunta, o que está acontecendo? Pessoal, vocês não estão sabendo das cinzas do vulcão? Então, essas são as cinzas do vulcão. E é muito louco, porque uma coisa é você ouvir, ler alguma coisa à distância, outra coisa é você vivenciar, que o teu laptop ali está coberto de cinzas porque tu está aos pés da Cordilheira dos Andes, tendo que andar 700 quilômetros para fazer um jogo. E aí você pega, por exemplo, jogo das quartas-feiras, geralmente naquela época era 9h45, era o jogo depois da novela. Então você fazia 2 horas de jogo e aí depois você tinha toda uma cobertura para acompanhar o pós-jogo. E seleção brasileira, além de reunir os principais veículos do Brasil, de rádio, os principais veículos do Brasil, de TV, de internet, na época se usava muito ainda o jornal escrito, né? Você também tem acompanhamento de redes da Ásia, você tem tem pelo menos 2 emissoras japonesas que acompanham a seleção brasileira por qualquer parte que o Brasil vá. Tinha uma situação em 2011 que ela estava começando a pegar corpo, que era o jornalismo esportivo tratado de uma forma mais leve, com um pouco mais de humor. Então você tinha ali os programas humorísticos como o Pânico na TV, como o CQC, e isso de certa forma complicava muito o nosso trabalho. Por quê? Porque se o Neymar, por exemplo, fizesse um jogo ruim, ele não iria querer, por exemplo, eu na época cobri pelo Grupo Record, mas hoje trabalhando na Rede Bandeirantes, ele não ia querer vir no microfone da Bandeirantes, porque ele sabe que ele vai chegar no microfone da Bandeirantes e eu ia buscar uma parte mais ácida de uma crítica, de uma pergunta para ele. Então o que ele fazia? Ele ia direto no Pânico ou direto no CQC, porque ele sabia que ele ia chegar ali e a levada do trabalho dos caras é de outra maneira, é um pouco com humor, com uma coisa mais solta. Então isso também era um momento ali de uma transição, que eu acho super importante, que o jornalismo esportivo sofreu também, de sair daquela coisa mais ácida para continuar fazendo o mesmo trabalho sem perder credibilidade, mas com, de certa forma, uma pitada de humor, algo mais solto. Eu me lembro bem que nesse início ali de 2010, 2011, é quando isso estava acontecendo. E seleções que não são consideradas tão favoritas, mas que para ti são favoritas ao título da Copa América? Eu penso que a seleção colombiana, ela passa por uma transição. A gente teve aí há um bom tempo atrás uma geração colombiana que tinha, principalmente no Falcão Garcia, uma esperança que ele pudesse ser um jogador diferenciado. Ele teve uma lesão muito grave e não conseguiu entregar dentro de campo aquilo que se esperava. Teve recentemente, ainda na Colômbia, o Rames Rodrigues, principalmente quando ele vai para o Real Madrid a peso de ouro, depois não deu certo, vai para o futebol da Alemanha. A gente tem o Quinteiro, que agora está no River Plate, que é um excelente jogador, que acabou tendo uma lesão muito grave, também está fora. Ou seja, eu estou falando de uma geração que faz uma transição e de jogadores que eram tidos como possíveis craques do futebol mundial e que acabaram não confirmando isso. Então essa transição colombiana, por exemplo, a Colômbia vem para uma Copa América com um time bastante jovem. Só que o futebol colombiano, na minha opinião, ele é o mais parecido com o brasileiro. Porque o futebol colombiano é um futebol que tem velocidade, é um futebol que tem habilidade, é um futebol que já conseguiu colocar no cenário mundial alguns jogadores importantes. Então, pela técnica, eu vejo a Colômbia mais próxima assim, do futebol brasileiro. Mas seria uma surpresa muito grande, em função dessa transição que está vivendo. A seleção uruguaia é uma seleção que ela ainda tem um time titular, mas ela não tem mais um grupo suficientemente qualificado. Por exemplo, se você vai substituir um Cavani, não tem um reserva à altura do Cavani para entrar. Se você vai tirar o Luizito Soares, você não tem um centroavante à altura. A dupla de ataque da seleção uruguaia talvez seja uma das melhores do mundo, mas você não tem jogadores no mesmo nível se eles não podem jogar. Algo que, por exemplo, há bem pouco tempo a seleção brasileira tinha bastante. A seleção argentina sempre entra como favorita, e aí a gente sempre vai virar e mexer e vai falar no Messi. Parece da obrigação que o Messi tem que ganhar um título para poder provar algo que, na minha opinião, ele não precisa provar mais. Mas eu acredito que surpresa, na minha opinião, surpresa seria a seleção colombiana, pela força que tem de tradição, mas uma seleção que está bastante renovada para a Copa América. Falando nas seleções convidadas, né? Nós vamos ter 2 seleções convidadas, que é o Japão e o Catar. O Catar está indo pela primeira vez,
acho que entre os dois é a maior surpresa, uma seleção que tem muito menos história que o Japão na Copa América. Para essas duas seleções, o que vale a Copa América? A seleção japonesa, eu imagino que ela... Imagino, não, tenho certeza que a seleção japonesa hoje ela tem um lado profissional dentro do futebol infinitamente superior à seleção do Catar. O Catar está vindo para a Copa América muito mais por uma questão política, porque a Copa de 2022 vai ser disputada no Catar. Tem uma relação muito forte também com brasileiros, porque muitos brasileiros jogaram na seleção do Catar. Se você pegar há um tempo atrás, o Emerson Sheik chegou a jogar com a camisa da seleção do Catar. Então, mas os brasileiros iam muito mais para o Catar para ganhar dinheiro, para ganhar muito mais, garantir lá o status financeiro. A seleção japonesa, ela trata totalmente diferente. O Japão já disputou várias Copas do Mundo, o Japão jogou com a seleção brasileira dentro de Copa do Mundo. E a ligação do Japão com o Brasil é muito mais forte do que a ligação do Catar com o Brasil. Eu penso que são situações completamente diferentes. A seleção do Japão chegando, para quem sabe até, por que não pensar em disputar título? A seleção do Catar eu vejo muito mais como uma convidada realmente para fazer quase um intercâmbio. Afinal de contas, em seguida a gente vai ter a Copa do Mundo também disputada lá. Alex, vou fazer algumas perguntas para ti. Eu pergunto, tu responde rápido. Então vamos lá. Quem são os favoritos? Brasil e Argentina. Quem na dupla Grenal vai ser convocada? Eu acredito que o Everton pelo Grêmio, com certeza. E quem você convocaria que você acha que não será convocado? Eu convocaria o Rodrigo Moledo, zagueiro do Inter. Quem pode surpreender e tirar o título do Brasil ou da Argentina, principalmente? Com mais força a seleção uruguaia, com menos força a seleção colombiana. O Chile defenderá seu título com êxito? Sabe que eu sei que é para ser rápido, mas a seleção chilena ela passou por uma transição muito forte, tanto que a gente praticamente não comentou da seleção do Chile. Eu não acredito que o Chile seja favorito para a conquista. Em todos os programas os convidados vão dando suas apostas para a Copa América e no final a gente vê quem acertou mais. Então, quem vão ser os primeiros classificados de cada grupo? No grupo A nós temos a Bolívia, o Brasil, o Peru e a Venezuela. No grupo A, posso dar ordem. Brasil, Peru, Bolívia e Venezuela. Para o grupo B? Grupo B, Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. Está na ordem, né? E no grupo C? No grupo C eu aposto em Uruguai, Chile, Japão e Equador. E qual vai ser a final da Copa América? Brasil, né? Não tem como não apostar na seleção brasileira. Daí eu vou ser bem clichê nessa, eu vou botar Brasil e Argentina. Até acho que é mais por desejo. E quem vai ser o campeão? Brasil. O artilheiro. Quem você acha que vai ser o artilheiro da Copa América 2019? Aí eu aposto no Uruguai, eu aposto no Cavani. Aposto no Cavani. Então é isso, muito obrigado, Alex. E eu que agradeço. Por ser o primeiro convidado da Operação Copa América. Agradecemos muito, nós agradecemos ao professor Leandro Olegário, nosso professor orientando da Hub Jornalismo SPM. Eu sou Rafael Elias mais uma vez. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.